Cima. Deixa, tá bom, sim, tá bom. Bom dia, amigos. Estamos iniciando o nosso culto matinal dominical. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, os que hão de participar conosco. É muito importante a presença de vocês aqui conosco nesse momento. E nós rogamos a Deus que desperte cada um de vocês para estarem aqui conosco. Nós vamos iniciar o nosso culto cantando um hino. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo para salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Que Deus nos dê a cada dia o desejo de cantar, de louvar, de declarar que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, que Deus nos ama e que nós a cada dia somos gratos a Deus por todos os seus benefícios. Que a cada dia sejamos cheios do Espírito Santo de Deus e que Ele nos conceda a alegria de viver. Vamos orar e depois eu vou estar passando a palavra para o Michel. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento tão especial no domingo, logo de manhã, te buscando, te louvando, ouvindo a tua palavra, aprendendo mais Amém. dos teus ensinamentos, porque a tua palavra é santa, é eficaz e ela nos concede vida para todo aquele que se enche da tua palavra. Amém. O teu Espírito Santo vem e habita em nós. Amém. Por isso, a cada dia queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, através da sua palavra, do seu evangelho, das cartas e de toda a Bíblia, que nos instrui, nos enche de sabedoria, que não fiquemos apegados a fábulas, a coisas que nos distraem, a psicologias, a coisas que não elevam, que não
nos levam mais perto do Senhor, mas que valorizam apenas o nosso eu, apenas a nossa carne, apenas a nossa alma, e não alimentam o nosso espírito como a tua palavra. Ó Deus, obrigada, porque nesse dia, domingo, dia do Senhor, nós temos a oportunidade de ouvir a tua palavra, aprender um pouco mais do Senhor. Derrama a tua unção, a tua bênção sobre o Michel, que ele seja cheio do teu Espírito Santo para transmitir essa palavra, que nós sejamos vasos a ser usados, vasos de honra a ser usados pelo Senhor, a transbordar do teu Espírito Santo, da tua palavra, porque nós sabemos que os dias são de confusão e cada um procura um entendimento em algum lugar, mas poucos se interessam em ter entendimento da palavra do Senhor. Te pedimos, Senhor, a tua bênção sobre cada um que está participando conosco. Amém. Que cada um seja cheio do teu Espírito Santo. Abençoa cada vida, cada família aqui representada. Obrigada, Senhor, por tudo. Fica conosco nesse domingo e em toda a semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Cristo seja com todos, irmãos e irmãs. E eu gostaria de compartilhar hoje, na sequência, nós falamos a nossa vida como um jardim de Deus. E falamos que a nossa alma é um jardim de Deus. Também nós falamos que no meio do jardim existe um templo onde Deus habita. São o que nós muitas vezes vemos a igreja no meio de um jardim, numa cidade. E o que é interessante, Paulo faz essa afirmação em 1 Coríntios, no capítulo 3. E no capítulo 3, ele está fazendo uma orientação, está fazendo uma correção, está fazendo uma forma das pessoas poderem compreender que partidos, dissensões, maneira de interpretar ou de seguir pregadores ou coisa semelhante, não condiz, porque todos nós somos de uma mesma origem, estamos caminhando numa mesma estrada e todos vamos para o mesmo destino final. E aí ele fala a respeito de problemas que tinham nessa igreja de Corinto, em que as pessoas tinham dissensões, tinham partidarismo. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cefas, Pedro, outros diziam, eu sou de Cristo. E havia uma certa divisão, e ele faz uma correção, uma orientação, e ao fazer essa correção, nesse capítulo 3, ele fala no versículo 9, o que eu quero destacar para nós continuarmos falando a respeito do que nós falaríamos hoje. Hoje eu falei que eu falaria nesse ainda que, para a gente poder entender mais os condicionais que muitas vezes a gente coloca para Deus e deixa os condicionais de Deus para do ser e o quando para as nossas vidas. Versículo 9, 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 9, Paulo, depois de fazer uma orientação, ele diz o seguinte: porque de Deus somos cooperadores, falando daqueles que põem como um fundamento Cristo na vida das pessoas, e depois como que as pessoas fazem com que haja essa edificação em cima desse Cristo que foi ali colocado e semeado. Então ele diz assim no versículo 9, porque de Deus somos cooperadores. Aí ele faz duas afirmações que eu quero trabalhar hoje. Lavoura de Deus, aquilo que nós já falamos, jardim de Deus, e edifício de Deus sois vós. Então ele está falando que nós temos duas coisas dentro de cada um de nós. Nós temos como lavoura a semeadura da palavra de Deus, Cristo, que vem e abre esse contexto desse jardim.
mas há uma edificação espiritual, e o versículo 16 ele continua falando, não podemos ler todo o texto, depois você vê em casa. Ele diz no 16 assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabem a respeito disso? E aí ele fala de um condicional, 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então nós fomos feitos de uma forma santa e para sermos justos e perfeitos. É o que Jesus está sempre reivindicando. Sede santo e sede perfeito. Já explicamos que perfeição não significa ausência de defeito, que perfeição é a completude para sermos a imagem e semelhança como Cristo trouxe. Eu já falei sobre o jardim. Como que semeia-se um jardim? Com sementes. E quais são as sementes que vão para a nossa alma? Para que haja entendimento pela razão e também o entendimento pela revelação da fé. Esses dois entendimentos produzem na nossa alma duas coisas. A formação e a manutenção desse jardim de Deus em nós, a palavra de Deus. Mas também há uma edificação, um corpo espiritual, uma casa espiritual, o templo do Espírito Santo que é necessário. Porque nós não podemos apenas vivenciar a nossa vida, que é corpo, carne, alma e espírito, apenas num sentido com o corpo que nós nos relacionamos e vivemos em relação ao mundo. Mas precisamos também receber as coisas que recebemos, que está ao nosso redor, nessas coisas criadas, mas algo que nós não vemos em que essas coisas foram criadas, que é transcendente e é sobrenatural. Já falamos sobre isso. Então, para Deus operar na sua vida, na minha vida, além, veja bem, do que você possa pensar ou possa pedir, você precisa ter sempre o entendimento que provém da fé pela palavra de Deus e também do entendimento que provém da razão por aquilo que você recebe. E a tua alma trabalha isso no pensamento. Falamos sobre isso daqui. E aí a gente pode compreender os fatos e as circunstâncias, tanto da vida como da nossa vida e da sua vida. As circunstâncias, queridos, não podem afetar a condição de nós como jardins e como templos de edificação com casa espiritual, onde que o Espírito Santo habita. Mas se o homem não tem o Espírito Santo, nós temos apenas uma condição chamada humana. E essa condição humana nos dá apenas o que nós chamamos alma como psique. É a vida psíquica nossa. E muitas vezes ela pode se tornar doente, como nós falamos. E o coração do homem é altamente enganoso. Nós já falamos sobre isso. Vimos a vez passada, e eu falei que hoje daria continuidade num ainda que. Vimos em Mateus 26, de 33 e versículo 35, que Pedro disse: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Depois ele disse, no 35, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Pedro negou Jesus 3 vezes, falamos a vez passada. Também em Marcos 14, 29 e o versículo 31, Pedro disse, ainda que todo se escandalize no Senhor, eu jamais me escandalizarei. E insistia, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos os discípulos. Todos abandonaram. E ele falou que isso aconteceria. Deus está sempre revelando as coisas para nós. Nós aqui não estamos nem vendo, nem escutando o que ele está falando. A alma do homem, o coração do homem, eu disse, e a palavra de Deus afirma que é extremamente enganoso desde a sua mocidade, desde a sua juventude. Então o homem precisa ter aquele novo nascimento que nós falamos, é o nascer de novo.
Paulo, aqui nesse contexto, ele está falando para uma igreja que já tinha aceitado a palavra de Deus, Cristo. Mas ele falou que ele não poderia falar de forma espiritual. Veja, o capítulo 3, o versículo 1 fala: eu, porém, irmãos, chama aquela comunidade de irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, como pessoas que têm uma mente de escravo do pecado, que ainda não entenderam. Eu dei leite para vocês beberem, não pude dar um alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda vós sois carnais. Aqui estou lendo 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 1, o 2, o 3, o que está dentro desse contexto que eu falei, do capítulo 3. Eu apenas foquei o versículo 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Jesus avisou os discípulos quando os levou no Getsemane. Falamos sobre o jardim de Jesus. Ele levou lá para ensinar os discípulos e falou: vigia, ora, porque a carne é fraca. O meu espírito está pronto, mas a carne está fraca. E Jesus também se angustiou. Mas como que ele venceu isso e pôde falar, ainda sendo pregado, com dor na cruz, não perder um contexto de um sentimento, envolver o seu pensamento, a sua razão. E ele virava e falava: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nós, quando enfrentamos dores, o sentimento acaba sobrepujando aquilo que nós já temos como revelação de Deus. Por isso que em Filipenses 2, Paulo fala do sentimento que havia em Cristo Jesus. E que devemos ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos entender isso hoje. Porque a saúde emocional, isto é, a saúde da nossa alma, ela é importante para a saúde física. E a saúde emocional da alma, ela depende, como eu já disse, da saúde espiritual, da nossa comunhão com Deus, não unção do Espírito Santo. Porque na nossa alma é que está o jardim de Deus, que é a semeadura que Deus faz, lavoura de Deus. E também no centro desse jardim está o templo, onde o Espírito Santo deve agora guiar a nossa vida, orientar, como se fosse numa cidade, um jardim onde as pessoas se encontram, e no centro desse jardim quase sempre tem ali ou um templo ou uma igreja. É mais ou menos isso que ele está falando, que é uma realidade. E eu disse que ninguém vive sem jardim, até mesmo em casa. Imagina viver sem um jardim e sem viver uma realidade de um templo onde você pode ter um encontro com esse Deus diariamente. É sobre isso que eu quero falar hoje. Por que eu estou falando isso? Porque o último sentimento que você tem, o último sentimento, então tudo que entra em você passa primeiro por um contexto de imagens e pensamentos, como eu disse. Depois tem que passar pelo sentimento. O último sentimento que você tem, que passa por você, você vive ele. Se o sentimento é bom ou ruim, você vai viver ele. Não importa qual foi a causa. Se é uma pessoa amiga que te disse alguma coisa, se é alguma coisa que te desagradou, se é uma circunstância que foi frustrada e não foi um objetivo alcançado por você, então esse último sentimento que está em você é que vai realmente acabar conduzindo a tua vida naquele momento. É com esse último sentimento, desse momento, que você começa e continua a viver. Por exemplo, se você tem saúde, mas e se você tem doença? Qual é o sentimento que vai começar agora a orientar a tua vida? Se tem saúde, você vive. E se você tem doença, você começa a buscar alguma coisa para voltar a obter o quê? A saúde. Você tem medo ou ira? Se tem medo, você vai procurar vencê-lo. Ou você vai ter obstáculos com esse medo. São sentimentos seus. Está dentro de você. E você tiver ira, raiva, ódio, são sentimentos que estão dentro de você. Então você tem que procurar trabalhar isso.
Crítica ou estímulo. Você recebe uma crítica ou você recebe um estímulo. Conforme você recebe, não importa de quem você recebe ou a circunstância que aconteceu isso, vai gerar um sentimento. E esse sentimento, eu disse, se ele sobrepujar o pensamento, a razão, você, na realidade, vai ter um colabar desse edifício que está sendo construído para que o Espírito Santo dirija a sua vida. Por isso, precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo e sem a palavra de Deus, sem Cristo, nós não conseguimos viver essa vida. E você vai pensar ainda mais na essência do que nós vamos falar hoje, do amor. Amor ou desamor? Qual é o sentimento que está no seu coração no momento que acontece uma circunstância? Muitos se decepcionam por terem expectativas. Como Pedro. Vou usar agora o exemplo do Pedro para explicar um fundamento teológico aqui para os irmãos entenderem alguma coisa que é fundamental. Voltou a pescar. Pedro já tinha sido orientado por Jesus. Quando ele largou as redes, ele falou: você, Pedro, vai ser pescador de homens. E ele começou a andar com Jesus. 3 anos. Depois de 3 anos, Jesus morre. E agora, Pedro dá uma olhadinha assim e fala: bom, eu acho que não compensa mais continuar. Cadê aquele que me apoiava? Então eu gostaria que você abrisse agora João capítulo 21, para você entender um pouquinho do que eu estou falando desse ainda que. Esse ainda que, tudo vai correndo bem quando tudo está bem. Mas o ainda que é quando as coisas não começam a ficar do jeito que você quer. E aí aparece esse ainda que como algo que obstacula ou cria problemas e faz você voltar à tua condição antiga, a velha condição da sua natureza humana. É sobre isso que João está falando aqui no capítulo 21. Como que começa esse capítulo 21 de João? Eu falei que o último sentimento que fica é o que vai acabar orientando a sua vida. E aqui houve o último sentimento para os discípulos e também para Pedro, de uma maneira assim muito especial. Capítulo de João 21, ele diz assim: depois disso, que ele estava falando aqui, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Então João vai explicar como ele se manifestou. Jesus já tinha aparecido 3 vezes aos discípulos depois que ele morreu e ressuscitou, orientando eles a respeito de não só ter a palavra de Deus com eles, mas ter o Espírito Santo com eles, que ainda eles aqui não tinham ainda recebido, não tinha descido sobre eles o Espírito Santo. Estavam juntos com Simão nessa oportunidade. Simão, e ele chama Simão Pedro, estava com ele Tomé, chamado Dídimo. Dídimo é um contexto do nome dupla ou par. E aí ele está explicando como que se manifestou Jesus nesse último sentimento para todos eles. Estava Natanael, que era de Caná da Galileia. Estavam os filhos de Zebedeu e mais 2 seus discípulos. Quem são os filhos de Zebedeu? O Tiago e o João, que está escrevendo esse evangelho. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar, disse para esses discípulos que estavam junto com Jesus. Vou pescar. Disseram esses discípulos, 6 que estavam com ele, 7 pessoas. Também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Eu disse que o último sentimento desse encontro espiritual é que vai marcar e vai direcionar a sua vida. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, veja como ele tratou. Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Disseram-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes.
Aquele discípulos a quem Jesus amava, se referindo, João não falou eu disse, mas ele está se referindo a ele, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo o que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Veja como é interessante, cingiu-se com a sua veste. E ele, quando ele fala cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido. Despido do quê? Da veste que Jesus havia dado para ele. Qual era a veste que ele tinha dado para ele? Qual era a semente plantada para esse jardim? Ele falou, você vai ser agora, Pedro, pescador de homens. E quando ele negou Jesus, presta bem atenção, queridos, ele falou, quando você se converter, Pedro, dá atenção aos seus irmãos, cuida dos seus irmãos. E o que ele estava fazendo aqui? Pedro, diante dessas condições, muitos decepcionam como ele, por terem expectativa. E como Pedro, eles voltam à sua natureza humana, voltam a pescar. Sem Jesus Cristo, o que aconteceu com Pedro? Pedro se sentiu desprezado, fraco, desorientado, sem guia, abandonado por Jesus, faltava o apoio, desvalorizado, voltou à sua vida antiga. Vamos pescar peixe. Os outros seguiram ele. Eu vou com você também, nós vamos voltar a pescar peixe. Estavam também desanimados. O que estava sendo desconstruído neles, querido? A edificação do templo por Espírito Santo, morar, habitar. Tinham a palavra de Deus, conheciam Deus, conheciam Jesus. O João disse, é o Senhor, Pedro, é o Senhor. E ele, em lugar de andar sobre as águas, agora ele se lança às águas, lança-se ao mar. E o que é mais interessante, diz, mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, era bem próximo à praia. E aí ele fala que a distância era uns 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Veja como é interessante. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Veja que coisa incrível. Eles falaram que eles não tinham pescado nada. Mas depois que Jesus faz a pesca, essa milagre dessa pesca, ele fala, traga esses peixes que vocês pegaram. Mas Jesus já tinha os peixes e o pão. Olha que coisa incrível. Deus está sempre à nossa frente. Nós é que não acompanhamos, como aquela nuvem no deserto, estava à frente direcionando. Mas se eles não seguissem, a hora que ela subisse e andasse, eles ficariam no deserto, se perderiam. Eles estavam assim, perdendo-se nesse contexto. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Não importa quando Jesus faz uma afirmação, quando Deus faz uma afirmação, não tente entender pela razão como que uma rede naquele porte de peixe, quantidade de peixe, não se rompe. Um pescador diria, romperia. Um outro pescador diria, pesquei a noite inteira, eu sou pescador. Mas Jesus está falando de uma coisa que transcende apenas o contexto da razão. Ele está falando de algo que vai além, é o sobrenatural. De ouvir a palavra, ter a palavra, não só ter o jardim, mas ter uma edificação para que o próprio Deus habita nele. Não é Deus conosco, é Deus em nós. Por isso disse-lhe Jesus, vinde, comei, isto é, vim, tem comunhão comigo. Aí, tem aqui o foguinho, tem um peixinho que eu já fiz e tem um pãozinho. Nenhum dos discípulos, presta atenção nisso, querido, nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Eles sabiam. Um olhava para o outro assim, mas ninguém falava nada. Um estava louco para perguntar, mas ninguém perguntava nada. É que nem com a samaritana. Vem Jesus, toma o pão e dá a eles.
e de igual modo o peixe, e dá ele. E já era essa terceira vez, diz o versículo 14 de João 21, que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Agora presta atenção, querido, nesse ainda que de Pedro, como não é o nosso ainda que, muitas vezes, depois da nossa profissão de fé. Versículo 15 até o versículo 18, ele diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, meu Deus do céu, deixa o Espírito Santo trabalhar nessa palavra que está aqui, parece que não tem significado nenhum. Por que Jesus não chamou ele de Pedro, de Simão Pedro? Por que ele tinha dar o contexto de uma genealogia terrena para ele? Presta atenção, queridos. Depois de terem comido, Jesus não falou nada com ele, não criticou, não disse, tá vendo, vocês estão aí, estão voltando para aquela vida antiga, como muitos fazem. Não, Jesus numa boa, sem crítica, nunca recebeu crítica e nunca aceitou crítica e nunca criticou. Como que Jesus age, queridos? Presta atenção, orientando, mostrando, conversando, instruindo, fortalecendo. Veja o que ele diz. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Por que ele não pergunta para qualquer um lá que estava lá? Não, Simão Pedro tinha a responsabilidade, porque eu vou te dar a chave para você. A chave do reino, eu vou passar. Você vai ligar e desligar. E quando você se converter, cuida dos teus irmãos. Ele esqueceu tudo isso, tudo que tinha falado. A razão nessa hora do sofrimento, da perda, da dor, da falta, da carência, da necessidade, a pessoa sente uma dor, não importa onde acontece, se é no corpo, se é na alma, se é no espírito, sente uma dor e essa dor faz o quê? Embota o pensamento. E ele não entende mais nada do que Deus falou, esquece o que Deus falou e começa a viver os sentimentos. E veja o que diz aqui. Olha que ele diz: Pedro, Simão, filho de João. Sabe por que ele falou filho de João? Ele falou: Pedro, ainda você não é um filho de Deus. Você já me aceitou, andou comigo, mas ainda o Espírito Santo não guia você. O Espírito Santo ainda está com você, mas ele não guia ainda você. Por isso eu estou chamando a tua natureza. Você não é ainda um filho de Deus, você é apenas um filho de João. Filho de João. Amas-me, ágape, você me ama desinteressadamente. Veja, mais do que estes outros. Não é a eles, não. Você me ama mais do que esses 6 que estão com você? Você me ama mais do que eles? Se você me ama mais que eles, você não levaria eles para pescar. Se você me ama mais do que eles, você levaria eles a ser cuidados. E cuidados uns dos outros para que eles façam o que eu pedi para você fazer. E eles fazerem. Como discípulos, como meu seguidor. Pedro, você está esquecendo o que eu disse com você? Vamos conversar aqui. Talvez esse último sentimento, talvez fique isso pro resto da tua vida. E aí ele dá uma segunda época para o Pedro. Antes de ele receber a unção do Espírito Santo, ele diz assim: sabes que te amo? O Pedro respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. E ele ama mesmo. Mas que amor que ele tinha por Jesus? Um amor desinteressado? Sem nenhum condicional? Ou ele tinha algum condicional? Tinha condicional. Era o filho ainda de João. Não tinha uma natureza transformada. Não havia nascido de novo. Não adianta falar de personalidade, temperamento, caráter. Você vai ver que sempre há um ainda que do homem mesmo religioso. Mas não por isso, esse ainda que não vai dizer que ele vai fazer o que tem que ser feito. Isso não precisa ir longe, queridos. Quando você faz um casamento, um ato de fidelidade no casamento, a pessoa fala: ainda que eu moro debaixo da ponte, eu vou amar até o fim. Ainda que eu vou estar com você até o fim. Ainda que o primeiro percalço que acontece no casamento, você já vê que esse ainda que já era. Porque não tem ágape. Não tem um amor desinteressado. É um amor interessado, queridos. Tem 6 amores, eu já expliquei isso, já dei um estudo só sobre isso. Interessado, mas tem um amor
que Deus nos amou e quer que a gente não só ame a Ele com esse amor desinteressado, mas também ame os nossos irmãos de forma desinteressada. Presta atenção, queridos. Ele não quer que a gente ama como a gente se ama. Misericórdia. Ele quer que a gente ama como a gente foi amado com amor desinteressado do Pai. É isso que nós já estudamos e já falamos. E ele pergunta isso para ele. Você me agapa, você me ama de forma desinteressada, Pedro? Ele falou, sim, eu te amo, Senhor. Sim, ele amava. Aí ele diz o seguinte, apacenta os meus cordeiros. Ele não conceituou o termo, nada. Quando ele disse eu te amo, ele não falou ágape. Ele falou eu te filéu. Filéu significa eu tenho um amor fraterno. Eu tenho uma consideração pelo Senhor. Eu tenho um amor assim de amigo. Mas Jesus não perguntou isso. E olha que ele fala, apacenta os meus cordeiros. Todos que você ficar responsável são cordeiros de Jesus. São pessoas recém-convertidas. Apacenta, dá pasto, dá alimento para essas crianças. Ensina elas a crescerem. Faz como Paulo. Ainda que vocês estão bebendo leite, mas eu vou continuar dando leite, mas eu quero orientar vocês para não serem criança, crescerem, amadurecerem, poderem ter vida de liberdade e poderem expressar a sua vida com liberdade. Aí ele diz, tornou Jesus a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me agapa, tu me amas? Simão, filho de João, outra vez? Simão Pedro, você ainda com a sua natureza humana, embora já tenha a minha palavra, tenha sido lavado pela minha palavra. Pedro, você está entendendo o que eu estou falando? Ele não fica falando assim, ele só dá a colocação. Aí ele diz, sim, Senhor, diz o Pedro, tu sabes que eu te filéu. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas, dá pasto para aqueles que já estão crescendo, que ainda não são cordeirinhos, que já têm uma certa maturidade, para que eles continuem crescendo, para me conhecer cada vez mais. Em nenhum momento ele criticou, queridos, nenhum momento ele julgou, nenhum momento ele condenou nenhum deles. Mas falando com Pedro, os outros 6 estão ali participando. Porque depois que todos comeram, ele faz essa pergunta e todos estão ali. Não se dirigiu para nenhum deles, a não ser para Pedro. Por que Pedro? Porque o Pedro tinha incumbência, porque ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Falou, o Pai te revelou. Mas o Pedro, logo em seguida, sem uma compreensão mais clara, fala assim, não, o sofrimento que você vai passar não pode ser, você é o Filho de Deus, você não pode sofrer. Ele falou, arreda Satanás. Ele não foi Satanás, mas era uma outra palavra que estava vindo de um coração que ainda não havia sido o quê? Totalmente transformado, mas ainda estava o quê? Turbado, como a gente pode ver. Aí pela terceira vez, versículo 17, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E agora, pela terceira vez, esse amor que está aqui não é ágape. Ele falou, então, tu me filia, Pedro. Tu me filia, então, Pedro? Ele falou, alguma coisa é assim mesmo, Senhor? Não, ele diz assim, Pedro entristeceu-se. E ele diz, e Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas. Mas agora ele não falou ama, ágape, desinteressadamente. Então, você tem um amor fraterno por mim. Mas você viu o que aconteceu, Pedro? Por você não entender esse amor ágape, que você tem que amar a Deus e ao próximo, como você foi amado, você ficou com um amor humano, um filho de João, é os filhos de Zebedeu. Ele está se referindo aqui pessoas ainda não plenamente filhos de Deus, em que o Espírito Santo está dirigindo, gerando e dirigindo. E aqui ele fala, e respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ele amava Jesus, mas não com esse amor que Jesus quer. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Veja, em nenhum momento você vê Jesus fazendo o quê? Uma crítica.
E esses todos que estavam com ele, todos esses discípulos, João falou, é o Senhor, Pedro. Então João estava percebendo alguma coisa diferente. Aquele discípulo que Jesus amava. E quando ele termina tudo isso, você vai perceber que Jesus agora faz uma consideração. Depois do versículo 15 a 18, em que ele fala com o Pedro e todos participam, o 18 ele vira e fala assim, em verdade te digo, Pedro, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, velho aqui não está no sentido de velho acabado, velho maduro. Quando você entender o contexto de uma experiência maior comigo, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então, você percebe que aqui os discípulos até acharam que ele estava questionando só com Pedro e perguntaram até alguma coisa a mais. E é esse que o Senhor falou que ficaria, o João, esse que está escrevendo o Evangelho. Ele falou, eu não falei que ele ficaria eternamente. Ele falou, e se eu quero que ele fique? Apenas isso ele termina dizendo isso. Então se tornou corrente entre os irmãos, versículo 23. O dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então ele estava falando algo que no começo tinha entristecido Pedro. Mas Pedro já tinha sido orientado, tinha tido experiências com Jesus, já tinha negado Jesus, e agora, com esse último sentimento, Jesus faz com que o Pedro tenha uma transformação plena, e os discípulos também. E eles entenderam que Jesus em nenhum momento aqui lhe criticou, porque a crítica é julgar os feitos de alguém, salientando qualidades ou defeitos. Ele poderia criticar eles, mas ele não criticou. Ele usou da pescaria, falha, frustrada. Ele usou isso para fazer com que a pessoa pudesse compreender o amor de Deus. E como que ele faz isso? Porque não existe crítica construtiva. A gente vê muita gente fazendo crítica e falando que é construtiva. Não existe crítica construtiva. Toda crítica, ela não é construtiva. O que existe na realidade, quando você está querendo ajudar alguém, como Jesus o fez, é para que dê uma sugestão, para que dê um conselho, para que dê uma correção, para fazer o quê? Uma orientação. Foi o que Jesus fez. Ele não estava falando, Pedro, você errou. Olha, eu vou te orientar o que é esse amor. Não, ele falou assim, eu vou sugerir uma coisa. O que é sugerir? É gerir uma nova ideia. Eu vou te dar uma nova ideia, para você pensar. Como que você está me amando? Ele falou, por dentro eu estou amando assim, com um certo interesse. Ele falou, mas eu quero que você me ame agora sem interesse. Ágape, você entendeu, Pedro? Aí ele entendeu. E como que ele entendeu? Falando assim? Não, falando de uma maneira mais sutil. Ele apenas sugeriu, é gerar uma ideia sobre alguma coisa. Como que ele tem que viver? Ele gerou isso. Ele corrigiu. Como que ele corrigiu? Apagando o que estava errado e voltando a colocar na direção certa o que tinha sido falado, com a palavra já revelada. E ele aconselhou. Como que ele aconselhou? Cuida das minhas ovelhas. É um aviso, é uma advertência, uma demonstração, uma orientação de como fazer. Cuida dos cordeirinhos, dos recém-convertidos. Cuida das minhas ovelhas. Pastoreia elas. Enquanto nós, filhos adâmicos, você diz, ainda que, pode acontecer o que for comigo, a circunstância que for, eu vou seguir Jesus. Na hora que esse ainda que chega, sabe o que acontece com você, meu querido? Você se frustra, você abandona. Você que era fiel a essa palavra se torna leal. Mas não é bem assim. Então você vai percebendo que você vai fazendo acomodações. Aquele amor que você tinha, o primeiro, você já não é mais aquele amor assim, né? Já é um amor já mais de interesse. E aquilo que era amigo, a amizade mesmo,
estamos junto, companheiro, comendo pão junto, já não é mais companheiro. É apenas alguém um pouco distante. É o que aconteceu com Pedro, acontece com qualquer um de nós. Então, os acontecimentos, situações negativas geram sentimentos de perdas, carências, necessidades nossas. E acaba derrubando o que ele falou, a casa espiritual. Como que se derruba a casa espiritual? Tem gente que tem a palavra de Deus, tem um jardim maravilhoso. Fala de Jesus. É o caso de Jó. Orienta pessoas. Fala do Salvador. Fala daquele que é o único Senhor. Então, quando vem um problema, como em Jó, o que acontece com ele? Sabe que ele é o advogado, que ele é o Salvador, que vai ressuscitar, sabe tudo. Mas na hora que vem um problema, o que acontece, querido? Fala para mim. Desmorona o edifício. Olha o que ele falou. Vós sois lavouras de Deus. Um jardim a ser plantado. Palavra de Deus. Tem gente que conhece a palavra de Deus de ponta a ponta. Fala versículos de cabeça. Mas não tem aplicabilidade na prática. Porque na hora do vamos ver, precisa desse versículo. Mas não tendo a unção do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo nesse versículo, o que faz com a sua vida? Desmorona. A casa, o edifício, acaba sendo derrubado. E o jardim acaba, no final, sendo o quê? Seco, abandonado, sem um cuidado. Por quê? Porque, na realidade, ele se afasta daquele que cuida de tudo isso, o próprio Deus. Então, perder a comunhão com Deus é perder tudo. Foi por isso que Jesus suou sangue, para não perder a comunhão com Deus. Não foi com medo da morte. Para não perder a comunhão com Deus, ele transpirou sangue. Então, esses sentimentos de perdas, de necessidade, acaba derrubando a nossa casa espiritual. Então, nós somos, ao mesmo tempo, um jardim, queridos, na nossa alma, e ao mesmo tempo, no centro dele. Não é o eu, como eu disse. É a palavra de Deus nesse jardim e, no centro dele, é o Espírito Santo dirigindo a nossa vida. Tanto é que o Paulo diz, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E quem orienta a minha vida é o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, e que é a vida que estava nele, tendo o mesmo sentimento que houve nele. Qual foi o sentimento? De se esvaziar, para que Deus possa fazer essa edificação e esse jardim nas nossas almas. Por isso, enquanto a gente é criança, a gente pensa como um servo. Precisa de tutores, curadores, precisa de lei, precisa de obrigação, precisa de alguém que cuida. Mas você passa um tempo, você se torna maduro com as experiências que você tem com Deus. Deus disse como era a terra prometida, queridos. Vamos seguir agora um pouquinho para vocês entenderem. Ele falou, olha, mana, leite e mel. Há uma fartura. Tem gado, tem flores, tem frutos, tem mel, tem abundância. Se tem leite, tem gado. Eles viram a terra prometida, mandaram 10 espias na terra prometida. Quando chegaram na terra prometida, eles voltaram e deram um testemunho para os demais. Todos sabiam como era a terra prometida. E o que acontece? Todos, vou repetir, todos sabiam como era a terra prometida. Mas quando eles chegaram lá, o que impediu deles entrarem? A falta da fé, queridos. Da revelação que eles tinham tido. Porque quando eles olharam aquela terra, sabe o que aconteceu na mente deles? Eles se compararam, falaram, nós somos gafanhotos, formiguinhas perto desses homens. Tem gigantes habitando essas terras. E Deus falou, essa terra é de vocês. O Espírito Santo é de vocês. E por que vocês não pegam, vocês não entram? Não deixam ser dirigido por isso. Deus já disse que é. Então a razão nessa hora se apaga, porque o sentimento com os olhos muda todo o contexto do pensamento. Jesus não perdeu isso até na cruz. E no último momento, ele viu o inimigo que ia trair, ele deu pão para ele. Falou, vai e faça o que você tem que fazer, e faça logo. Ele veio e beijou Jesus. Ele falou, com um beijo você trai. Mas eu quero falar uma coisa para você. Amigo, a que você veio? Jesus não era hipócrita. Sabia que ele veio para trair. Mas ele chamou de amigo e amou a todos até o fim. Com esse amor ágape.
O problema é que nós não tendo esse amor ágape, não são do Espírito Santo na revelação, qualquer senão na nossa vida, não nascendo realmente, plenamente, crescendo, apenas às vezes nascendo e não crescendo, a gente fica com uma mente escrava. Foi o que aconteceu com eles. Quando eles viram a terra prometida, a mente da escravidão do Egito, o tamanho das pessoas, impediram deles entrarem. O que impediu deles entrarem? Não foram as pessoas. Não tinha guerra, não tinha nada. O que impediu foi o pensamento deles. Eles escreveram e falaram, nós somos que nem o quê? Formiguinha perto deles. E disse que o coração do povo se turbou. Com exceção de Josué e Caleb. Eles entraram na terra prometida. Jó, em 35:14, Eliú fala para Jó o seguinte, ainda que você diz que não vê Deus, a tua causa está diante dele. Porque Jó, como ele não estava entendendo o que está acontecendo com ele, ele falou assim, Deus, você é um cara que se esconde aí, ó. Mostra a tua cara. Eu quero falar com o Senhor de cara a cara. Mostra a tua cara. É um cara que falava de Deus, estava tudo certinho. Mas quando veio o percalço, vieram aqueles amigos religiosos, e que ele teve que orar por eles depois. Legalista, moralista, dogmáticos religiosos. Teve que orar por eles. Porque ele falou, eu só sabia do Senhor. Mas agora eu tive uma experiência contigo. Agora, essa experiência me faz vê-lo e conhecê-lo. Eu vou calar minha boca, não vou falar mais nada, eu vou ficar quietinho. Os versículos desse Jó 35, os versículos 6 e 13, Eliú faz um questionamento para ele falar assim, Jó, é o seguinte, se você for bonzinho aqui na terra, o que você muda em Deus lá no céu? Nada. Se você for malzinho aqui na terra, o que você muda lá em Deus, lá no céu? Também nada. O bom ou ruim que você for aqui é para você mesmo e para o teu próximo. E Deus está querendo corrigir esse contexto em nossos corações. O mal e o bem que você fizer é para você mesmo. Vai ficar com você mesmo. Vai influenciar em você mesmo e também o teu próximo. Então Deus está sempre buscando homens, ainda que o homem o rejeite. Ainda que o homem diz que vai, mas não vai. Não se torna fiel, mas se torna leal. Aí vem o Paulo faz uma afirmação. Se Deus é por nós, guarda essa expressão em Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A própria pessoa vai ser contra si mesmo. Quando os seus sentimentos não forem junto com a razão da revelação que Deus deu, pela revelação dada pela palavra. Então nós temos que ter entendimentos, tanto num contexto da razão, como também num contexto da revelação de Deus, para que isso faça da nossa alma um jardim e um edifício, uma casa de construção onde o Espírito Santo possa habitar. Vou pegar Davi. Davi é um nome do coração de Deus. Salmo 23:4, ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Enquanto estou no pasto verdejante, a gente vai percebendo a maturidade desse Salmo 23, em que ele vai crescendo. Ele sai do pasto verdejante, mas ele fala, ainda que eu passe. Aí ele fala, Deus está comigo. E ele fala, o Senhor é o meu pastor, então o seu cajado e o seu bordão me consolam. Outras vezes você vai ver que ele fala em outros salmos diferente. No Salmo 27:3, ele afirma que o Senhor é a sua luz e a sua salvação. E aí ele afirma e questiona, de quem eu tenho medo? Parece que eu não tenho medo de nada. De repente, ele faz uma afirmação no versículo 3, no Salmo 27:3. Ainda que um exército, veja esse ainda que um exército se acampe contra mim, não atemorizará o meu coração. Veja o versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece de mim, responde-me. É como se Deus, no momento, estava tão íntimo dele, e daí um pouquinho estava tão longe dele. Versículo 8. Ao meu coração ocorre. Aí ele consegue cair. O Espírito Santo que está nele fala com ele, fala assim, quantas vezes ele fala, ó alma, por que você está assim? Espera no Senhor, não espera do Senhor. O versículo 8 fala, o meu coração ocorre, buscai
a minha presença. Então, quem é que estava sem a presença? Era ele com relação a Deus, embora seja um homem do coração de Deus. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Buscarei. Se ele falou buscarei, é sinal que nesse momento na sua vida ele estava passando por alguma circunstância. E essa circunstância tirou a essência da revelação que Deus havia dado para ele, como um fundamento eterno. Versículo 9. Não me esconda, Senhor, a tua face. Você está falando, não esconda, Senhor, a tua face? Significa o quê? Eu não estou mais te vendo. É o que nem o Jó. Não rejeites, e também com a ira, o teu servo. É como se a ira de Deus fosse rejeitar ele. Não, quem estava rejeitando ele era ele mesmo com seus sentimentos, como eu falei. Como Davi pensa então, querido? Como ele está pensando? Ele está pensando a partir do que Deus disse ou ele está pensando a partir do que ele sente? Já disse que sentimento é um problema sério. O Salmo 46, o versículo 10, os filhos de Corá, ou filhos de Coré, diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Nas horas dos problemas, quando não te entende, fica quieto. Jesus ficou quieto e ensinou a gente a ficar quieto. Os que entendem Deus somente com a razão e sentimentos de medo, afirmam um ainda que, como sendo um acidente de percurso nas suas vidas. Ainda que, como se opõe ou pode restringir a sua caminhada à vida, ou afirma que ele será mais que vencedor, ainda que, com Deus ou sem Deus, ele vai ser vencedor. Tem muitos que assim fazem. Se esforçam e chegam no final, correram em vão. Todavia, quando chegam ainda que, queridos, a fé definha, se abala, e como já comentamos, a casa cai. Por que a casa cai? Porque os condicionais do ser, do quando, do ainda que, não cabe ao homem. Enquanto não estiver com Deus. Quando ele estiver com Deus, aí ele passa a ser um orientador. A razão de Jesus dizer, vigiai e orar para não entrar em tentação. Quantas vezes você vê alguém falando, eu vou tentar fazer isso. Quem vai tentar fazer isso só vai caminhar por uma tentação. Porque um filho de Deus não tenta fazer. Um filho de Deus faz, porque sabe que é. Mas aquele que ainda não entendeu como filho de Deus, é um filho de Adão, ele tenta fazer alguma coisa. Até mesmo tenta se salvar. Quem tenta se salvar, se perde, meu querido. Tenta. Cada vez que você encontrar alguém e falar assim, eu estou tentando ser melhor. Se está tentando ser melhor, só vai entrar em tentação. Porque um verdadeiro filho de Deus transformado na unção do Espírito Santo, ele não fala, vou tentar. Ele tem uma perspectiva de vida, ele não tem mais expectativa. Ele fala, vou fazer porque assim Deus é e Deus será. Então você não tem mais altos e baixos. Alegrai-vos sempre no Senhor. E não alegrai-vos sempre do que Deus pode te dar, mas assim do que Ele já te deu. Porque você é um filho de Deus. Razão de Jesus dizer, vigiai e orai, para não entrar em tentação. Porque senão a fidelidade tua, que você acabou de professar na tua fé, se torna lealdade para com Deus. Se ele fizer, tudo bem, mas se não fizer, talvez eu tenha que mudar o meu Deus. Também a comunhão se torna apenas um relacionamento de interesses. E não de, não importa o que vier, você continua sendo fiel e em comunhão com Deus, independente das situações. A amizade está relacionada muitas vezes com o afastamento. Deus, por que você está longe? Por que o Senhor não fica comigo? Por que o Senhor não ficou aqui comigo? Eu vou tentar ser melhor, vou mudar, vou procurar. Não, quem quer, faz. Quem pode acusar? Diz Romanos 8. Quem pode te condenar? Quem pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Que Ele amou de tal maneira o mundo e a cada um de nós, para que a gente pudesse ter vida. Quem pode fazer isso? Eu vou dizer para você quem pode. Só você. Só você com a sua maneira de pensar. Só você com a sua maneira de interpretar a palavra. Só você entendendo as coisas num contexto apenas intelectivo, da razão, no que você vê, no que você apalpa, no que você pega, e não transcendente no contexto sobrenatural. Só você. Porque uma fé professada
não quer dizer que você já é um filho de Deus. Uma fé professada, a fé precisa ser acrescentada, como nós já falamos, de virtudes, de conhecimento, da unção do Espírito Santo em você, para você ficar como Cristo. E Cristo brotando em seu coração, crescer e ser uma expressão de justiça aonde você está e para quem você está se relacionando e também está em comunhão. O servo não se emendará, guarda isso, queridos. Um servo, aquele que pensa como servo e não como filho, não vai se emendar com palavras. Você pode falar o dia inteiro a palavra de Deus, isso não muda nele. Por quê? Ainda que entende, não vai obedecer. Provérbios 29, 19. Deixa aí para você. Leia lá, Provérbios 29, 19. O servo não se emenda. Uma criança dificilmente corrige, porque não tem experiências com o contexto do próprio Deus. Isaías 26, 10 diz, ainda que se mostre favor ao perverso, se você mostrar todo favor ao perverso, como Deus mostrou para nós, você vai ver por isso que eles não aprendem a justiça. Até hoje as pessoas não aprenderam o que é ser justo, por ser justificado por Jesus, e fazer a justiça para expressar um Cristo através dele. Até na terra da retidão, esse perverso, ele vai continuar exercendo a iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Está lá em Isaías 26, 10. Eclesiastes 11, 8, ainda que o homem viva muitos anos, regozija-se em todos eles. Contudo, ele diz, deve lembrar-se que há dias de trevas. Vai ter dias de problemas. Lembra que eu falei? A primavera, outono, inverno, verão. Porque serão muitos dias. Tudo quanto sucede é vaidade. Quando não há discernimento para contar os dias da sua e da minha vida e adquirir um coração sábio, com entendimento, com razão e fé. O coração do homem se revela turbado quando ele é provado, desapontado, enganado, frustrado nas suas expectativas. Não há limite de pensar do saber humano quanto à sua razão. Todavia, é transformado quando a fé e a razão proporcionam entendimento com a revelação do Espírito Santo. Isaías 42, 20, tu vês muitas coisas, diz o profeta, mas não as observas. Você vê, mas não observa. Ainda que tenhas ouvidos abertos, nada ouve. Você só escuta e vai embora. Nada é semeado. Isaías 43, 8, traze o povo que ainda tem olhos e é cego. É surdo, ainda que tenha ouvidos. Isaías 45, 4, 5, ele diz, eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. O que é esse cingir que ele está falando? É exatamente colocar esse contexto, esse novo revestimento, essa nova criatura. Ainda que não me conheces, por amor de Jacó e de Israel, te chamei pelo teu nome e pus um sobrenome em você. E esse sobrenome nós bem sabemos qual que é. Você agora é um filho de Deus, você é um Cristo, um cristão. Veja Isaías 49, 15. Diz assim, acaso pode uma mulher se esquecer do filho que ainda amamenta, que não se compadeça do filho do seu ventre? Aí Deus diz assim, ainda que essa mulher possa esquecer dessa criança que ela gerou e que ela amamenta, eu não esquecerei de você. Ainda que teu pai e tua mãe te rejeitem, ele diz no Salmo, ainda que eles rejeitem, eu não te rejeitarei. Isaías 41, 26, quem anunciou isso tudo? Desde o princípio, antecipadamente, para que dizemos, será que é isso mesmo que Deus disse? Por que dúvida? Não há quem anuncie, não há nem tampouco quem manifeste essas coisas através da sua vida, nem ainda quem ouça essas vossas palavras. Vocês falam, mas falam como se fosse para vento. Abacuque 3,17 fala, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado. Todavia, esse todavia do profeta significa todo o caminho.
toda circunstância, tudo que eu enfrentar, independente se tem, se não tem, se falta ou se não falta, ainda assim, o profeta fala, me alegrarei no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Quem quer, veja bem, entender esse ainda que, na vida, no dia a dia, você vai ver muita gente fazendo promessas, fazendo votos. Ainda que, pode acontecer o que for, se não tiver esse amor que Jesus falou para terem, ainda que não vai significar absolutamente nada diante dos problemas. Por quê? Porque você vai ver em Mateus 10, 42 o seguinte: quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses meus pequenininhos, quem está falando? Jesus. Esse ainda aqui tem significado. Significado para o galardão que ele fala. 1 Coríntios 13, 1, você vai ver Paulo falando, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, esse ágape, ele diz, serei como um símbolo que toca, um sino que toca, ou um bronze ali. Aí, 1 Coríntios 13, 2, 3, ele fala ainda que tenho o dom de profetizar, nada serei. Eu posso falar a língua dos anjos, dos homens, ter o maior conhecimento do mundo. Se eu não tiver amor, nada serei. Ainda, no 3 ele fala, 1 Coríntios 13, 3, ainda que distribua todos os meus bens entre os pobres, entregue o meu corpo para ser queimado, nada disso me aproveitará. Se não tiver esse amor desinteressado, queridos, nada tem valor. E Pedro conclui bem lá no finalzinho, 1 Pedro 3, de 13, de 14, ele fala o seguinte, quem vos fará mal se você está praticando o bem? Mas, ainda que venha a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não se amedronte, não tenha medo, portanto, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Tem esse jardim maravilhoso, florido, semeado com a palavra de Deus, cheio a sua alma com a palavra de Deus, seus pensamentos de coisas boas. Mas não se esqueça de edificar também o templo para o Espírito Santo, porque se esse templo não for edificado ali também na tua alma, na realidade, os sentimentos poderão fazer com que perca o contexto da vida interior dessa alma. Compreendemos a nossa maturidade quando a rotina da vida nossa é quebrada. Aí você vai ver realmente aqueles que são fiéis e os que não são. Quando a rotina é quebrada, se nós continuarmos em comunhão com Deus e nele nos alegrando, com boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, 1 Pedro 3, 21, fala exatamente isso. Ele fala essa realidade para nós. Que a gente não vacile. Quem mais para falar isso e terminar falando, senão Pedro, que nós começamos falando dele? Que amava Jesus apenas de uma maneira interesseira, humana. Era o Simão, filho de João. Mas agora, esse Simão, falando nas suas cartas, já é o Simão Cristo. É o irmão de Jesus, é aquele que está falando, creia. É aquele que está falando, Paulo escreve algumas coisas difíceis de serem entendidas, que os ignorantes distorcem para a sua própria perdição. E é muito importante você guardar essa realidade. Quem recebe a palavra de Deus e semeia o jardim, põe um pomar e produz frutos dignos de um arrependimento, no centro estará o Espírito Santo guiando a sua vida plenamente, fortalecendo a fé, a esperança e esse amor que jamais acabará. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Por essa palavra maravilhosa, edificante, que é a palavra de Deus, que nós possamos guardar essas palavras no nosso coração e nunca nos afastarmos
do amor de Deus e que todo dia oremos. Ó Senhor, enche-nos com o teu amor, com a tua beleza. A beleza de Cristo esteja em nós, através do seu amor, e que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Nós vamos estar encerrando agora o nosso culto matinal dominical. Vou fazer uma oração e depois juntos faremos a oração do domingo. Se você tem alguma necessidade, alguma dúvida, alguma doença, algum problema, esteja colocando agora a sua vida diante de Deus. E Ele ouvirá a sua oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós colocamos agora a oração de cada irmão, a necessidade de cada irmão, diante do Senhor nosso Deus. Ouve, Senhor, cada oração, recebe, Senhor, a confissão de cada um dos teus filhos, dos teus cordeirinhos, das tuas ovelhas, e que cada um seja alcançado pela tua misericórdia, pela tua graça e pelo teu perdão. E que o Senhor esteja suprindo em Cristo Jesus, nosso Senhor, cada uma das suas necessidades, como também das nossas. Abençoa nossas famílias, nossos filhos, netos, todos nossos queridos. Que nenhum deles fique fora do teu amor, da tua graça e da tua tão grande salvação. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor amado, nós oramos e agradecemos. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.